na instituição e não pude estar em dois encontros seguidos, mas conversei com o Marcelo, a companhia que está acontecendo, né? E então hoje nós vamos ter a aula da Cristina Keiko. A Cristina é psicóloga, psicanalista, é mestranda no nosso instituto e é uma das organizadoras profissionais de uma instituição muito importante chamada Lugar de Vida, voltada para atendimento de crianças com transtornos graves, psíquicos de diversas ordens, né? É uma instituição que nasceu aqui no Instituto de Psicologia, coordenada pela professora Maria Cristina Cúplia, e que acabou, por questões políticas, mas também próprias, ganhando vida própria. Hoje ela funciona fora da universidade, embora com importantes vínculos com a universidade ainda, e há professores, alunos nossos que trabalham nessa instituição. Acho que a Cristina vai falar um pouco do lugar de vida, do trabalho, né? Acho que uma coisa importante também que durante a semana eu e o Marcelo conversamos é da importância da gente tentar respeitar o horário durante a manhã, para que a gente, a primeira parte da aula não tome por demais o tempo da segunda, né? É importante valorizar e ter tempo para a segunda parte, para a discussão da situação de trabalho, que hoje o Isaac vai trazer, não é? E que traz questões bem interessantes no material dele, né? Que eu acho que é importante para todos nós, né? Sobre grupos de famílias, né? Então, com isso, quer dizer que nós vamos começar agora e terminar às 10h30 pontualmente e ter um intervalo de 15 minutos. Vamos ser pontuais para a gente poder aproveitar essa discussão, acho que bem útil, significativa para todos, né? O Marcelo hoje é quem vai estar gravando, né? Ele não é um profissional na área, mas é porque o Rodrigo não está aqui. Então, o Marcelo está pedindo a colaboração para aqueles que quiserem depois fazer perguntas ou comentários, virem aqui para frente, porque evitar que o Marcelo tenha que ficar manejando a câmera para todos os lados, tá bom? Tá bom. Então, Cristina, obrigada. Pessoal, bom dia. Um esforço que super surpresa também com o número de alunos, né? Uma sexta-feira chuvosa assim. Então, um curso que também eu achei a programação muito bacana. Então, agradeço também a professora Belinda, ao Marcelo. Né? E li também um trabalho, já que foi emendado para o segundo momento de discussão, né? Que tem a ver com o trabalho de CAPS. Então, eu achei muito bacana também esse convite, porque a gente tem muitas interlocuções com o pessoal que trabalha também em CAPS. A CAPS, o pessoal que trabalha na área da saúde, na área da educação. Tá? Então, eu sei que aqui tem profissionais, né, de um público bem diverso, né, que trabalham com crianças, famílias, saúde, educação, assistência social. E acho que o Lugar de Vida tem um pouco esse caráter também bastante heterogêneo. Tá? Então, eu vou rapidamente falar um pouco dessa história, para aí a gente já entrar na questão do trabalho que a gente desenvolve com grupos de famílias, tá? Em especial de crianças, né, que hoje são chamadas de crianças autistas. Tá? Então, como a professora Belinda falou, o Lugar de Vida ele tem a sua origem aqui, né? Ele começou num laboratório de estudos, pesquisas e atendimento de crianças na época, né? Hoje também se denomina distúrbios globais do desenvolvimento, tá? Dentro dessa categoria médica, né, clínica, estão os transtornos do espectro autista, né, a psicose, tá, e demais esquizofrenias. Então são questões graves com relação à constituição psíquica. Né? E o Lugar de Vida, ele nasce então aqui como um laboratório de pesquisa em 1990, né, trazido e fundamentado pela professora Maria Cristina Kupfer, que é professora titular do Instituto. Né? E na época, em 90, quem trabalha aqui na área de educação? Quem está na rede? Não tem ninguém da rede? Educação? Não? Tá bom, de qualquer forma eu vou contar para vocês, né?
né? A lei de inclusão, né, ela começa a vigorar a partir de 94 e entra com mais força em 96, né, a partir dos direitos da criança, tá, e da lei de Salamanca, né? Antes disso, então, antes da lei, o lugar de vida já começava a trabalhar com as crianças que não tinham lugar, tá? Então eram as crianças chamadas estranhas, né? Que tinham comportamentos bizarros, que tinham dificuldade de aprendizagem, dificuldade no contato com o outro, no laço social, né? E justamente esse laboratório, né, o lugar de vida, ele é criado para acolher essas crianças que não tinham nem lugar de tratamento, nem lugar de escolarização, porque na época não havia lei de inclusão escolar. Então as crianças estavam fora da escola, tá? Sem tratamento e sem escolarização. Então, justamente nessa época foi um projeto pioneiro, porque o projeto da professora Cristina Kupfer articulou sempre a questão do tratamento, né, com a possibilidade de inclusão escolar, né, e a possibilidade de circulação social dessas crianças e dessas famílias, né, que na época não tinham lugar para estar. Né? Então, o nome do lugar de vida também tem a ver com esse princípio de inclusão, que é um lugar de vida para essas crianças que não tinham circulação social nenhuma naquela época. Tá? A lei de inclusão, né, com toda a questão polêmica e controversa que ela tem, né, hoje, a gente sabe que ela não é ideal, né, mas ela de alguma forma favoreceu a circulação social dessas crianças, que pelo menos hoje são vistas e conhecidas, né, e que muitos projetos também vieram depois, né, numa direção de incluir essas crianças de alguma forma, seja no tratamento, seja na escolarização, tá? Então, o que acontecia na época, né? Nessa época, as famílias, né, e essas crianças, como elas não tinham nenhum lugar de inserção social, tá? Eram crianças que na época a gente atendia, eram crianças que já chegavam com 7, 8, 9, 10 anos, num estado, né, numa condição psíquica muito comprometida, porque não haviam tido nenhuma possibilidade de inserção social, nem tratamento, né? Então chegavam num estado bastante ruim, né? O lugar de vida, então, quando foi iniciado, ele tinha um trabalho intensivo com a criança e com a família. Essas crianças eram atendidas de 3 a 4 vezes por semana aqui no Instituto, né? E as famílias também foram sendo contempladas nesse trabalho. Tá? Então, como é que surgiu o trabalho com essas famílias? Num primeiro momento, o trabalho era voltado para as crianças. Tá? Só que o que a gente percebia? Como eram crianças muito comprometidas, né, na sua autonomia, elas eram trazidas pelos familiares, geralmente as mães que traziam essas crianças. No geral, eram famílias que viviam em função, né, para a criança. Então, geralmente eram mães que não conseguiam trabalhar, né, não conseguiam estudar, não conseguiam nem cuidar de outros filhos quando tinham, porque essa criança autista ou psicótica exigia demais de cuidados. Né? Então, o que acontecia? Essa mãe vivia em torno dos tratamentos da criança. Então, o que acontecia? Essa mãe vinha, né, e ficava ali no atendimento, né, enquanto as crianças tinham o seu trabalho de grupo. A gente fazia um trabalho tanto individual quanto de grupo, com crianças também, e as famílias ficavam esperando na sala de espera. Na época, né, outra colega nossa, já falecida, né, e foi a colega que fundou o trabalho, né, teoricamente, clinicamente, que fundou o trabalho de grupo de pais, a Lina Galete, né, ela vai escutando. Então, antes de iniciar o trabalho do dispositivo grupo de pais dessas crianças, ela informalmente começou a escutar na sala de espera que essas famílias, no decorrer do atendimento das crianças, começavam a comentar entre elas: puxa, eu tô vendo que agora, né, minha criança está melhorando, ela está começando a olhar, ela está começando a conversar, ela não está mais tão arredia, tão amedrontada. E elas começavam a se perguntar: puxa, mas seria tão bacana se além daqui, né, do tratamento, as nossas crianças também pudessem ter uma escola. Né? E escutando isso,
tá? Essa profissional, a Lina, pensou que esse espaço informal de encontro de pais, que era a sala de espera, né? Que esse espaço informal poderia ser um espaço de trabalho, porque as mães de alguma forma estavam trazendo questões muito importantes, informalmente, entre elas, né? Sobre o desenvolvimento das crianças, sobre a melhora, sobre as dificuldades, né? Sobre perspectivas, né? Então começaram a projetar um futuro dos seus filhos. Será que eles não podem estar na escola? Era a época antes da lei de inclusão, né? E justamente isso fez com que essa profissional pensasse nessa possibilidade como uma oferta, né, de trabalho ali para essas famílias, e ao mesmo tempo ela começou então o trabalho dela de mestrado, né? Então ela foi justamente fazendo essa articulação de uma demanda que ela escutou, de uma necessidade para essas famílias, e a teorização então de uma proposta de trabalho. Então foi nessa época que ela configura o que até hoje nós chamamos de grupo de pais, né? Na época ela nomeou grupo de mães, porque eram só mães que frequentavam na época, e depois alguns pais também foram chegando, né? Por isso grupo de pais. E esse grupo foi justamente aberto para a escuta dessas famílias que já tinham questões com relação aos seus filhos, né? E já estavam informalmente debatendo sobre isso. E essa pergunta, né, que surgiu também na conversa de sala de espera das mães ali, dos pais, que era, bom, será que os nossos filhos não poderiam estar na escola? Foi essa pergunta a que mobilizou o nascimento também de um serviço do lugar de vida, que na época a gente chamava de Ponte, tá? O projeto Ponte. O que era a Ponte naquela época? Era uma equipe, né, em um princípio, uma ação, que era ir às escolas, tá, da rede, falar do projeto e falar um pouco sobre essas crianças, né? Que essas crianças tinham condições de evoluir e tinham condições de aprendizagem, né? Diferente, bastante diferente do que nós entendemos como aquela aprendizagem passo a passo, né? Mas elas tinham condições de aprender, né? Bastava a gente pensar em projetos para essas crianças. Então essa ponte foi justamente a gente batendo na porta das escolas na época, contando do projeto e apresentando essas crianças, tá? Obviamente, o que aconteceu nessa época, quando a gente batia na porta das escolas? O que aconteceu? Antes da lei da inclusão. Oi? Nós estamos preparados. Não estamos... Então, isso a gente escuta ainda hoje. Hoje a gente escuta ainda, tá? Mas naquela época era assim, bom, não é nem não estamos preparados, porque não, nem precisariam estar, né? Não seriam obrigados, né? A receber essas crianças, então, né, não estavam nem o que é essas crianças, né? Não fazia muito sentido. Então, obviamente, a gente recebeu muitas portas fechadas, certo? Que criancinhas eram essas? Nós não conheciam essas crianças não estavam na escola, né? Quando, em 94, baixa a lei, em 96, com mais vigor, essas crianças caem nas salas de aula, certo? Caem. O que acontece com os educadores? Oi? Se desesperam, aí vem justamente com mais força. Não estamos preparados. Antes não era isso, né? Antes não fazia diferença. Não estamos preparados. Quem são essas crianças? Uma angústia, um terror, né? Uma repulsa, porque eram crianças muito diferentes, né? E que chocam de fato no primeiro contato, tá? Então, a partir da lei de inclusão, 96 com mais força, o que aconteceu? O movimento da ponte, né, do projeto Ponte, começou a ser o inverso, tá? Então, ao invés da gente ir às escolas pedir, pelo amor de Deus, para que, né, eles abrissem espaços para a gente dialogar, as escolas começam a cair aqui, né, no instituto, no lugar de vida, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente receber essas crianças, porque não sabiam o que fazer com essas crianças, né? Então, a gente, nessa época, a gente tinha uma lista de espera para atendimento, avaliação, né, das famílias, uma fila de espera de 2 anos, né, o que dava uma dó, porque era um grupo, não era um serviço público, né, um serviço instituído, era um projeto que se iniciava, né, com uma equipe muito reduzida e que sobrevivia com bolsa de pesquisas, né, FAPESP, doutorados, mestrados, iniciação científica, e com os nossos cursos de extensão, né? Então era um meio daqueles profissionais que trabalhavam 5 vezes por semana ali, durante um período grande, sobreviver, né?
Só que justamente, além de ser uma equipe pequena, né, não era um serviço montado, era uma equipe de pesquisa também, atendimento e pesquisa, né, a gente não conseguia abarcar a demanda que vinha de várias regiões aqui de São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, não era só a região aqui, né, do Butantã. E aí, justamente, esse trabalho, né, ele foi tendo uma procura muito grande, né. Nós ficamos aqui no Instituto durante 16 anos, o projeto sobreviveu aqui durante 16 anos, e como a professora falou, né, por conta, obviamente, de questões políticas, né, gestão, a gente não pôde continuar, né, então, por uma série de questões, esse trabalho, que era um trabalho tão intensivo, né, que necessitava também de um espaço físico adequado, né, de autonomia para a gente também viabilizar ações, projetos, a gente sempre encontrava barreiras para conseguir. Então a gente decidiu, de fato, a equipe que conseguiu sobreviver naquela época ainda, né, fazer uma iniciativa privada. Então hoje o Lugar de Vida é uma associação privada, né, com sócios aí que investem, né, na sua sobrevivência, e a gente também consegue algumas parcerias. Tá? Já conseguimos o ano passado parceria com 2 abrigos no Butantã, né, para atender as crianças abrigadas, e um convênio com a Secretaria Municipal que também durou 2 anos, que terminou ano passado. Então esse ano a gente vai ver se retoma algumas parcerias públicas, tá? Para viabilizar também, contemplar as famílias, né, e as crianças que não têm recursos para pagar o valor, né, de mercado com um trabalho de grupo, um tratamento individual e toda a disposição da instituição. Tá? Então, eu vou agora passar para vocês, eu vou ter um pouco esse histórico, né, para situar esse trabalho de grupo de pais, certo? Naquela época, o grupo de pais, ao mesmo tempo que as crianças entravam para o grupo, né, de atendimento, esses pais então começavam a fazer o grupo de pais com essa coordenadora, a Lina, né, que pensou esse projeto. E nessa época, no geral, eram crianças que tinham, né, a hipótese de transtornos globais, né, autismo e psicose, predominantemente, tá? E só contando a diferença de hoje, né, hoje a gente não atende só crianças com transtornos globais de desenvolvimento. Tá? Então, essa clínica é uma clínica na qual nós somos especialistas. Aí. Foi aí que o trabalho originou. Né? Porém, o que a gente tem visto, o que a gente foi também recebendo ao longo dos anos? Né? Muitas crianças acabavam desenvolvendo questões psíquicas, né, dificuldades relacionais, não só por questões de uma estruturação psíquica, né, precoce ali, mas por conta de todo um contexto também, seja familiar, social, da própria questão da escola, né, que coloca a criança num determinado lugar. E as famílias chegavam então para a gente com várias queixas, né, sintomáticas, tá? E não necessariamente a questão do autismo e da psicose. E a gente começou a verificar que o princípio da educação terapêutica, né, que é justamente resgatar o sujeito nessa criança, né, e as condições de desenvolvimento dessa criança, para além do diagnóstico que ela tenha, isso poderia ajudar outras crianças, não necessariamente as crianças autistas e psicóticas. Tá? Então, quando a gente sai da universidade, né, e vai para a iniciativa privada, em 2007, em julho de 2007, a gente começa a estabelecer também um outro princípio, que é o princípio da heterogeneidade. Tá? Então, os nossos grupos de criança são grupos de crianças que têm diferentes classes sociais, né, nível socioeconômico, diferentes condições psíquicas. Tá? Então, no mesmo grupo de trabalho, a gente tem uma criança, né, que está numa escola tradicional, particular, né, carésima aqui de São Paulo, né, e uma criança que é da escolinha de bairro ali da esquina, tá? No mesmo grupo, certo? Uma criança autista e uma criança que fala, brinca, sorri, mas que tem alguma dificuldade aí com o irmãozinho, com a família, né, na escola, mas é uma criança que faz laço, tá? E a gente justamente fundamentou, uma das colegas também desenvolveu, foi o trabalho dela de mestrado, na USP, justamente a questão que é o que uma criança pode fazer pela outra, né? Independentemente da sua condição psíquica
ou de condição social, mas o que o sujeito criança pode fazer pelo outro no encontro grupal, tá? Então, esse é um princípio, né, que a gente sustenta até hoje, que o encontro da heterogeneidade é por si só bastante terapêutico, né? E é algo que a gente não encontra muito hoje em dia, né? Hoje em dia a gente se relaciona com nichos, né, de interesses muito particulares, e cada vez mais a gente faz pequenos nichos, né? E é bastante raro que a gente consiga justamente trabalhar com a heterogeneidade. A gente sabe que é difícil, né? Mas que isso tem um efeito justamente na posição de cada um em relação à diferença, tá? E esse princípio é o que sustenta também o trabalho hoje no lugar de vida com as crianças, tá? Então, ao longo dos anos, o que a gente foi vendo também em relação ao trabalho com esses pais, né, com essas famílias? Nesse início de trabalho, eram famílias que viviam bastante em função dessas crianças, pela condição dessas crianças, né? E famílias justamente que ficavam bastante coladas, né? Era uma condição, né, de funcionamento dessa relação, essas famílias, especialmente as mães, terem uma vinculação muito adesiva com as suas crianças, tá? Então, o próprio dispositivo grupo de pais, tá, foi pensado concomitantemente ao horário do atendimento de grupo das crianças, para viabilizar que um pouco dessa separação pudesse ser feita, né, na relação dessas crianças tão dependentes dessas mães, né, assim como dessas mães tão encarregadas dos cuidados com essas crianças, tá? Então, o fato da gente fazer o grupo de pais no mesmo tempo em que as crianças estavam em atendimento de grupo foi também estrategicamente importante para promover, né, essa possibilidade de afastamento, né, dessas mães com essas crianças, tá? Porque o que acontecia? Essa relação muito colada, adesiva, né, dessas mães com as crianças, também dificultava que essas crianças pudessem, né, experimentar outras coisas, arriscar outras coisas, né? E essas mães também poderem pensar em outras coisas para a própria vida delas enquanto mulher, profissionais, né, além de mães, tá? Então isso, né, a gente viu como algo bastante saudável para a própria dinâmica se estabelecer naquelas famílias, e principalmente nessa relação mãe e criança, né, como se tratava de uma criança autista ou psicótica, tá? Então, o que acontecia nesse primeiro tempo, né, do projeto Grupo de Pais e o trabalho com as crianças? Então, no primeiro momento, tanto as crianças não suportavam, né, porque não conseguiam, né, porque elas eram atendidas num espaço, e rapidamente elas iam lá para a sala de espera, né, para ver se a mãe estava lá, para continuar ali, né, no colo da mãe, cuidar da mãe e tal. Então, nesse primeiro tempo do projeto, onde a gente promoveu os dois trabalhos simultâneos, tanto as crianças rapidamente iam toda hora para ver onde as mães estavam, né, até com o tempo elas se assegurarem que as mães estavam no espaço, que elas não tinham ido embora, que elas estavam trabalhando com outra profissional, né? Assim como era também bastante difícil no começo para que essas famílias, né, conseguissem deixar as suas crianças ali e conseguirem elas trabalharem, elas falarem de outras coisas também, né, entre elas. Então, muitas vezes o que acontecia? Tinha algumas mães no começo, né, que não conseguiam ir para o grupo de pais, tá? Então, começava o grupo de crianças, a gente chamava, né, os pais para começar o trabalho, e o que acontecia com essas famílias, né, essas mães no geral? As crianças estavam lá no atendimento, no grupo, as mães não entravam no grupo de trabalho e ficavam na janela em volta assistindo, né, os profissionais trabalhando com as crianças. Era difícil, de fato, separar, né? Então, com o tempo, isso, de fato, foi se dando, né? Acho que as mães foram, de alguma forma, aderindo, né, ao trabalho. Obviamente, não era uma obrigação, né, era um convite. E, com o tempo, uma mãe também foi fazendo a convocação para outra. Né? Vamos lá, nossa, nós discutimos uma coisa tão importante, você estava lá se queixando outro dia, era justamente disso que a gente falou, tá? E esse formato foi sendo constituído, tá? E isso promoveu, foi muito bacana a gente, né, constatar isso ao longo dos anos, que tanto as crianças começavam, de fato, né, a verificar que elas podiam sobreviver sem a relação, né, adesiva com
seus pais, né? Elas poderiam sobreviver e que os pais não sumiriam, né? Assim como do ponto de vista das famílias, também foi importante para elas verificar que havia uns profissionais, né, em um serviço que também poderia cuidar das suas crianças, né? Que não só eles. Tá? Então esses pais eles têm, né, também esse sentimento, né, de que só eles vão dar conta, né, que ninguém mais consegue entender essas crianças. Tá? Então é difícil de fato fazer essa separação. Tá? Então essa disposição institucional de trabalho com crianças, simultaneamente com os pais, foi importante para a gente também estrategicamente, né, promover com o tempo essa separação simbólica. Tá? Também é necessário. Certo? Gente, qual que é a faixa etária que vocês começam? Naquela época a gente atendia crianças que chegavam com 9, 10 anos, até 14. Hoje a gente atende bebês. Bebês e crianças que chegam para a gente bem mais cedo. Isso é interessante perceber ao longo desses 20 anos de trabalho. É uma mudança, a gente vai vendo historicamente, né? O passado santo a gente pode pensar na história, né? Essas mudanças também, sabe, na demanda, encaminhamentos, né? Hoje em dia há aí uma preocupação com a questão de uma detecção precoce, né, de distúrbios, uma intervenção também precoce a tempo, né? Então a gente tem recebido crianças pequenas, na época não, a gente já recebia crianças, né, quando recebiam, as mais novas com 7, 8 anos, então as mais novas, tá? Já haviam crianças com 10 anos, até porque como não tinha lei de inclusão, né, só quando a criança chegava ali 7, 8, que não dava, na escola não dava conta, que parava lá para o tratamento. Tá? Hoje não, hoje a gente tem uma outra rede, né, que conhece um pouco a nossa intervenção, então a gente consegue trabalhar com as crianças mais cedo. Isso faz uma diferença, de fato, tanto na relação com a família, né, quanto no próprio desenvolvimento da criança. Tá? Então, gente, só para retomar agora de uma forma mais teórica, né, quando a gente pensa justamente, quem trabalha com crianças? Bastante gente. Okay? Mais na área da saúde, né? Nossa, educação não tem ninguém? Bom, tudo bem. É que a gente tem bastante interlocução com o pessoal da educação, né? Mas com o tempo também, o que a gente foi verificando, né? Como, a partir da lei da inclusão, né, essas crianças que chegavam, né, que não tinham só questões de aprendizagem, estritamente, né, mas que se verificavam também questões da relação, né, questões psíquicas, as criações dos CAPs, né, então o trabalho que o colega mudou, foi também algo que foi fazendo uma rede entre a gente. Né? Então, esse trabalho de saúde e educação, o trabalho com a criança, tá, foi algo que a gente começou a constituir. Né? Então, quando a gente pensa na criança, historicamente, quando a gente pensa no trabalho com crianças, a gente precisa pensar também qual é o lugar social que a criança foi assumindo ao longo da história. Tá? A gente sabe, né, o pessoal deve ter lido em algum momento o Arries, né, tem uma história bacana com relação à família, criança, família. Né? A gente sabe que a criança que a gente pensa hoje não é a mesma criança, né, que se pensava na Idade Média, certo? Tá? Hoje, quando a gente pensa em criança, né, no nosso contexto social, é uma criança que ela já é, por si só, uma criança escolar. Né? No discurso social, uma criança escolar. Assim como o lugar social, né, do adulto é o lugar de trabalho, né? Geralmente a gente pergunta onde você trabalha, né? Para a criança é onde você estuda. Então a criança já inserida na vida social por meio da escola. Tá? Então é um lugar importantíssimo de representação social para a criança. Ela ser um aluno. Tá? E o que a gente foi verificando ao longo do tempo? Tá? Esse lugar de aprendiz, de aluno, é um lugar que também, socialmente, ele é muito valorizado, certo? Tá? É um lugar muito investido. Tá? Isso tem também um interesse, obviamente, né, político, do Estado, das nações. Né? Então a gente vai vendo que esse lugar da criança, aluno, né,
investimento, desenvolvimento, aprendizagem, potencialidades. Isso é algo que cada vez fica mais evidente, não é? Hoje em dia, né, a gente também tem, né, crianças, bebês a gente chamaria, né, 2 aninhos, 3, que já estão também em escolas o quê? Bilíngues. Tá? São bebezinhos, né? A gente faz supervisão de uma professora que é de uma escola bilíngue para bebês. Né? Então, qual é o princípio? O que a gente vai escutando muito hoje? Né? Quanto antes a criança for estimulada, né? E quanto antes ela receber educação, né? E estímulos de diversos aspectos, mais rapidamente, né? E com mais possibilidades de aprendizagem, né? De competências ela vai ter, certo? E a gente tem uma questão com relação a isso, né? Que não diz respeito a quantos estímulos a criança vai ter, né? Mas qual é justamente a apropriação que a criança vai fazendo dessas ofertas aí da sociedade, né? E, por outro lado também, que cobranças, né, se colocam em cima da criança também em relação a isso, né? As diversas competências que ela tem que desenvolver ao longo da vida, e cada vez mais precocemente, tá? Hoje a gente vê as agendas das crianças, né, quando a gente conversa com as famílias, são agendas de executivos. Tá? Eu só estou falando de uma classe econômica, né, mais abastada, né, mas isso não fica tão distante de outras crianças, não depende só do recurso financeiro. Né? Então as mães ficam sempre procurando, faz futebol, faz judô, né? Isso em diversos, né, aspectos. Tá? Não diz respeito só a uma condição econômica, né? A gente sabe que também tem outros projetos aí que vão justamente tentando inserir mais precocemente a criança em várias atividades. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, né? Mas como isso tem justamente sido promovido, tá? O que vai acontecendo também com essa criança que vai sendo uma criança escolar, né? E um ser ali, né? Um sujeito, um cidadão que precisa ser mais investido pelo Estado, né? Vai ser um adulto do futuro. Né? O que nasce também junto com isso são justamente os profissionais, tá, voltados ao trabalho com crianças, certo? Se na Idade Média não havia esse lugar social de criança, a criança era um mini adulto, né? Não tinha coisa para criança, educação infantil. Tá? Se naquela Idade Média não havia isso, hoje a gente vê que falar em infância é também que um campo de mercado, tá? Quantas coisas não tem especialmente voltadas para criança, né? É um campo de intervenção, de ação, né? De consumo, tá? E de investimento, de interesses, tá? Ao longo da história, né? Como esse lugar de criança socialmente foi um lugar também bastante importante, cada vez mais investido, certo? Crianças, jovens, né, os adultos do futuro, né? Os especialistas em criança, né, também começaram a surgir na Idade Moderna, certo? Nós, né, psicólogos, né, os psicólogos infantis, né, os pediatras, os pedagogos, né? Então, junto com a ideia de criança e de infância e de investimentos na infância, também surgiram as ciências e os profissionais que trabalham especialmente com a infância, tá? Então, surgem justamente esses novos saberes aí, junto com a ideia de criança moderna, tá? E aí uma pergunta que a gente vai se fazendo, né, quando a gente também estuda historicamente o lugar da criança e da família, qual é a relação que a família passa a estabelecer com essas ciências, com esses profissionais? Quem se arrisca? Assim, só para você, né? Então tem esses profissionais, psicólogos, pedagogos, pediatras. Como que as famílias passam a se relacionar com esse povo, com esses profissionais? Respostas. Oi? Esperando respostas para as situações, né? Respostas científicas e também exatas, corretas, o que fazer. Dá um exemplo, assim. Por quê? Em relação ao comportamento mesmo, limites, né? O que eu tenho que fazer. Sim. Tudo assim. Talvez também como eu posso contar com esse profissional para que meu filho seja melhor, bom, o adulto do futuro.
Exatamente. Né? Então, aquilo que antes, né, a família também tinha, né, que era um certo saber sobre a sua criança, né, com a própria lida diária, né, conhecendo ali aquela criança, o que ela fazia, o que ela não fazia, no cotidiano, tá? O que a gente vai vendo justamente? Que as famílias vão cada vez mais, né, ficando à mercê e esperando, né, e procurando, buscando as informações, né, corretas, científicas sobre a criança, sobre o filho. Né? Então, o que vai acontecendo? É isso que a gente vai verificando. Né? Um certo saber, que também é um saber importante das famílias, desse cotidiano das famílias, vai ficando, né, num segundo plano em relação a essa demanda crescente que é os especialistas de crianças que sabem. Tá? É a ciência que sabe mais. Tá? Então eu vou perguntar para a pedagoga como que eu devo fazer para meu filho não sei o que lá. Eu vou perguntar para o pediatra como que... Tá? A gente não é que as ciências não sejam importantes para o desenvolvimento. Óbvio que sim. Né? Mas a gente está falando de um efeito, né, rebote que às vezes isso tem causado no laço das famílias com os seus filhos. Tá? E como que nós, que somos profissionais que trabalhamos aí com famílias, né, com crianças, a gente também vai de alguma forma recebendo essas demandas, né? Como a gente lida com essas demandas também, que é importante a gente saber. Né? Então, como que a família passa a se relacionar com esses profissionais? Tá? Então, o lugar dos pais nos discursos dos profissionais da saúde e da educação infantil. Tá? Gente, quem que trabalha então com famílias na área da saúde? Tá? O que geralmente vocês escutam dessas famílias? Exemplos assim cotidianos. O que vocês escutam das famílias em relação, né, aos seus filhos ou a quem eles se reportam, né, de cuidados? Né? O que vocês escutam? Sei lá, de demanda, queixa, assim, só para um exemplo. Como solicitação mesmo, me diga o que eu faço. Me diga o que eu faço. Tá? Então tem uma demanda muito clara que é, eles ficam à espera de que a gente diga como melhor fazer. Certo? Né? Então é isso que a gente justamente vai, né, acompanhando. Estou falando discursivamente, né? O que geralmente vem como pergunta, né, como demanda, é, para os profissionais da área da saúde, né, mas como é que eu faço para o meu filho, né, não ter mais esse comportamento, né? Como é que eu faço para ele parar de não sei o quê? Puxa, mas como é que... Então, sempre, né, antes de justamente se pensar, bom, mas o que será que levou? Porque, não, o que eu já fiz? Porque às vezes eles já fizeram uma série de coisas que também já deu certo, né? Só que é como se o profissional que tivesse que dizer. Né? E, para os profissionais da área de educação, né, é a mesma lógica, né? Professora, mas como é que eu faço para o meu filho sentar e fazer isso aqui? Como é que eu faço para o meu filho... Tá? Então, é uma demanda muito parecida, seja no campo, né, da saúde, seja no campo da educação. Tá? Qual é o efeito, justamente, que esse tipo de relação, né, dessas famílias com os profissionais, tá, promove para essas famílias? Né? Então, e o que a gente vai escutando também, geralmente, dos profissionais? Os educadores, de um modo geral, né, quando escutam essas demandas das famílias, muitos educadores prescrevem, de fato, algumas condutas, né, alguns métodos pedagógicos, tá? Para que os pais também façam em casa, né? Faz isso aqui, não tira isso aqui, né? Eles têm algumas diretrizes, vão dando, né, e às vezes algumas metodologias também para aprendizagem. Quando isso não dá certo, tá, o que a gente escuta muito dos educadores em relação às famílias? Né? Então, eles prescrevem, eles indicam uma conduta pedagógica que os pais devem adotar em casa também para melhorar na escola. Quando isso não dá certo, o que geralmente esses educadores dizem sobre os pais? É que vocês são da saúde, eu vou contar da educação, vocês falam da saúde. O que geralmente esses educadores comentam? Né? Mas também, né, uma família que não tá nem aí com um aluno, deixa ele aqui na escola, nem sabe que lição que ele está fazendo, a gente manda lá a mãe dar não sei qual exercício, a criança não...
e a mãe nem lembra, né? Então, justamente, né, o que vai acontecendo? A gente escuta muito dos educadores, né? Mas também com uma família dessa, mas também a mãe não está nem aí, nem olhou o boletim do menino, nem vem aqui para reunião de pais, tá? É o que geralmente a gente escuta. Então, eu estou falando da escuta dos dois discursos, tá? Na área da saúde, o que acontece? Os profissionais da saúde também prescrevem algumas condutas. Prescrevem, né? O que acontece no discurso dos profissionais da saúde quando, né, um tratamento, uma abordagem, uma diretriz também não caminha muito bem? Com relação às famílias, o que os profissionais falam em relação às famílias? Algo muito similar. Então, eu estou contando isso porque a gente trabalha com profissionais da saúde e da educação. E quando a gente, né, para fazer a leitura disso, é um discurso muito parecido. Isso, a família não adere, né, na nossa área psicanalítica, assim, a família não é implicada. Então são jargões, são discursos meio colados, né? E a família vai ficando num lugar bastante ruim, né? Então, ou o problema é o sujeito, tá? Que tá ali com o problema, o problema é ali, né? Ou o problema é na família desse sujeito. Também uma família dessa que não adere, que não participa, que não parará. Muito raramente os profissionais da saúde e da educação param para pensar a sua própria função, né, e a sua própria posição dentro de uma instituição. Muito raramente. Tá? Para se pensar justamente no que essas instituições, escola, instituição de saúde, poderiam, de fato, escutar desse movimento para promover outras, né, ofertas para esse sujeito. Certo? Criança, adulto, usuário, cada um tem um nome, certo? Mas justamente é raro esse tipo de pensamento, que a instituição pense nela própria, tá? Ou que os profissionais pensem na sua própria função e na articulação da sua função na instituição e com os colegas de equipe. É muito raro, tá? Então, justamente, quando a gente para pensar quais seriam os efeitos desses discursos sobre os pais, tá? É o que a gente vai se dando conta ao longo do tempo, né? Que o discurso cientificista, né, promove, de um modo geral, vai fazendo com que a criança fique num lugar de objeto, tá? Objeto de saber dos especialistas, tá? Por exemplo, o que eu estou dizendo, né? Esse discurso científico é aquilo que, né, a ciência, de alguma forma, também vende, né? Não é que a ciência é linda, maravilhosa. A ciência é uma construção também, né? Uma construção social, tá? E se faz uso político também de ciências, né? A gente precisa saber disso. Então, quando a gente vê hoje um movimento cientificista muito forte, muito valorizado, né? Um discurso científico muito valorizado pela sociedade, tá? Quando a gente trabalha com sujeitos, criança, paciências e tal, né, a gente verifica que esse sujeito perde a sua condição de indivíduo, né, de singularidade, para virar um objeto dessa ciência. Então, por exemplo, nós, né, temos ali a origem, aquele instituto, pesquisa não sei das quantas, nós ficamos com essa marca acadêmica, né, que nós somos especialistas em transtornos globais de desenvolvimento. Nós fizemos uma formação e curso de transtornos globais de desenvolvimento, tá? Então a gente fica também no discurso social como uma equipe, uma instituição especializada em tratamento de escolarização, por exemplo, do autismo, tá? Então, o que a gente vai também tentando desconstruir dentro do nosso próprio trabalho? Uma coisa é discursivamente, né, no social, a outra é quando a gente justamente faz uma desconstrução, tenta fazer uma desconstrução dentro da própria instituição. Não é que a gente é especialista em autismo, né? Nós estudamos autismo, óbvio, tá? Mas quando a gente está ali na lida com a criança, com a família, a gente está ali trabalhando com a Mariazinha, com o Joãozinho, com a família da Mariazinha, com a família do Joãozinho, né? Ambos podem ser autistas, terem diagnóstico de autistas, mas cada um tem uma história muito particular.
certo? Que só o termo autismo não contempla, tá? Então, o que a gente vai escutando no discurso social? Que a gente vai, né, trabalhando com categorias, certo? E a partir daí é que a gente vai colocando esses sujeitos numa condição de objeto. Objeto nesse sentido é ou autista, ou disléxico, né, ou esquizofrênico, certo? E não o João, né, que foi acometido por uma, né, em tal momento, para que tem a família XYZ. A gente perde isso. Então a gente começa a trabalhar com categorias. E é isso que a gente vai dizer sobre, é isso que a gente nomeia como objetalização do sujeito. Tá? A gente trabalha com objetos. O autista, o disléxico, parará, parará. E a gente vai perdendo essa história muito peculiar de cada um e de cada família. Tá? E justamente fica uma posição de objeto das ciências. Tá? Então, isso faz com que justamente, né, no discurso social, a família também fique numa posição, tá, de adesão, né, de submissão ao que os especialistas vão dizer. Você tem que me dizer como é que eu faço, você não é especialista? Né? Eu não tenho, se você que é especialista, você tem que dizer. Né? E justamente a partir disso, dando conta desse movimento, é que a gente começa a pensar, puxa vida, né? Óbvio, tem um saber que é esse saber acadêmico, teórico, né? Mas a gente justamente não pode perder de vista aquilo que cada sujeito traz de condição singular. Né? E é isso que faz com que a gente seja um indivíduo, né? Que a gente tenha aí o nosso jeito de ser, por mais que a gente tenha alguma questão, alguma deficiência. Né? Até o termo deficiência também, né? Se a gente pega um conceito, termo, né? Você está pensando num déficit. Déficit do quê? Né? Geralmente a gente padroniza, tá? A gente padroniza e aquilo que não segue o padrão é o déficit. Né? Então, são questões para a gente pensar. Né? Mas justamente a gente não suporta viver com a diferença. Né? A gente não suporta viver com a diferença, né? Em vários níveis. Tá? Então, quando a gente se dá conta desse movimento, o que a gente se pergunta? Puxa, né, se a gente está sendo tão convocado a responder nesse lugar, né, vocês são especialistas, vocês têm que dizer como que eu faço, né, o que é melhor eu fazer. A gente tenta justamente resgatar aquilo que a gente sabe que há, né, só que provavelmente está tamponado por esse discurso social contemporâneo. Né? Então, qual é a pergunta que a gente se faz e justamente que a gente tenta promover no trabalho com as famílias? Né? Qual seria, então, o saber dos pais sobre os seus filhos? Tá? Então a gente faz uma virada nessa questão. Tá? Então é a partir daí que a gente também começa a se questionar. Tá? Então, o que seria? Aí eu vou passar, óbvio, tem alguma ideia mais teórica, mas não vou aqui passar psicanalês, né? Mas qual é o princípio, né, quando a gente começa a fazer essa pergunta? Então, o que seria, né, o que eu chamaria de uma perspectiva psicanalítica sobre o saber parental? Tá? Eu diria, né, dessa posição, né, que a gente chamaria de saber não todo, tá? Do profissional referido à psicanálise e que poderia ser um lugar de um suposto saber. Tá? Então, o que é isso? Né? Esse conceito, né, suposto saber, saber não todo, tem a ver, né, tem uma derivação da teoria lacaniana, né, teoria psicanalítica lacaniana. Né? Eu não vou aqui falar lacanês, mas é para a gente pegar o princípio. Né? Então, o que seria o profissional estar numa posição de saber não todo, né, ou suposto saber? Então, por exemplo, se você é um profissional do CAPS, né, se você é psicólogo, ele é um psicólogo do CAPS, tá? Ele tem um lugar ali, na instituição CAPS, um lugar de saber, certo? Né? Você tem uma posição institucional e tem um lugar de saber. Tá? Então, quando as famílias se reportam a ele, é nesse lugar. Né? Eles não vão falar um colega, né? Tem um certo lugar. Tá? O que a gente verifica como um lugar importante a ser, né, preservado para os profissionais que trabalham com famílias? Né? Que é um lugar, apesar de você ser um especialista, ter sido contratado para trabalhar lá por você ter um certo saber, né, uma certa experiência,
Se você encarna esse saber, bom, eu sei muito mais do que essas famílias, né? Você justamente fecha um campo de escuta desse saber que a gente considera importantíssimo para agregar ao nosso trabalho, né, como instituição, tá? Então, a gente diz que, obviamente, a gente está num lugar de suposto saber, porque o outro supõe na gente o saber. Certo? A gente sabe. Eu também, quando eu estou lá no lugar de vida, né, quando as famílias vêm, né, até falar, doutora, não sei o quê, a gente está num lugar de um certo saber. Só que eu não vou encarnar, eu sei, né, eu sei tudo, eu vou já rapidamente dizer para ela como fazer. Né? Então, obviamente, eu tenho um saber teórico, mas eu sei que essa família também sabe muito, né, desse sujeito que ela traz aí para a gente ajudar, né, que precisa de um tratamento. Tá? Então, é nisso que a gente diz que eu me coloco num lugar de saber não todo. Tá? Porque o saber todo seria esse saber que se diz científico, absoluto, né, sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento. Tá? Para esse lugar de suposto saber. Eu sei que eu estou num lugar de saber que o outro me supõe. Tá? Eu sei disso. Mas não vou responder a isso totalmente. Tá? Então, é essa questão que a gente vai abrir aqui. Eu sei que eu tenho um certo saber acadêmico, teórico, técnico, né, sobre o meu trabalho, mas eu também não deixo de saber que eu não sei tudo sobre a condição daquele sujeito. Tá? Que a condição daquele sujeito, quem sabe mais, é aquela família que vive cotidianamente com aquele sujeito, né? Que sofre com aquele sujeito, certo? Então, essa família tem um saber importantíssimo e valioso para mim. Né? E o que na psicanálise a gente poderia chamar também, né, que essa família ela tem esse saber e esse desejo inconsciente sobre esse sujeito, né, que de antemão a gente não sabe. Tá? E que essa família também tem ali toda uma história junto a esse sujeito, tem toda uma tradição, tem toda uma cultura, né? E que isso a gente não pode desconsiderar. Tá? E quando a gente trabalha com família, né, também, gente, a gente pensa, bom, família é uma entidade. Cada um de nós pode ter uma concepção de família. Tá? Hoje em dia a gente, né, pelo menos nas metrópoles, as famílias estão cada vez mais nucleares, não é? Mamãe, papai e filhinho. Mas a gente sabe que hoje as configurações familiares são bem diversas, né? Que depende também de cultura, né, localização, nível socioeconômico, a gente sabe. Então não é a família como uma entidade, né? Como que esse grupo se constitui, tá? Então, quando a gente trabalha com famílias, a gente não pode esquecer desse tipo de história. Tá? Então, quando a gente se coloca nessa posição, né, por mais especialistas que a gente seja, né, abre-se um campo justamente para que as famílias possam falar desse seu saber. Tá? E justamente esse saber que as famílias trazem, né, junto com aquele que a gente também tem ali do nosso trabalho, é que agregam, né, para a gente poder viabilizar um serviço melhor, né, e um trabalho, um desfecho melhor para aquele sujeito, né, que veio ali para se servir do nosso trabalho. Tá? Então, o que a gente faz, né, justamente quando a gente se coloca nessa posição e abre essa possibilidade de escuta desse saber parental, né, familiar? É a possibilidade de resgatar, né, ou de se construir, ou de se constituir um saber simbólico dos pais, né, sobre a criança, sobre aquele sujeito. Né? Histórias de filiações, valores geracionais, transmissões culturais, tudo isso é o que a família tem que saber. E isso é importante para a gente, como profissionais no trabalho com esse sujeito. Eu estou falando de sujeito agora também de modo bem genérico, porque eu sei que tem pessoas que trabalham com crianças e com adultos, né? A nossa prática é com crianças, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, olha só, eu tentei organizar, assim, mais didaticamente, aí depois na discussão a gente abre melhor, né?
Quais seriam, então, os cuidados institucionais, né, tomados no lugar de vida para resgatar isso que a gente chama de saber simbólico dos pais, né, das famílias? Tá? Então, eu coloquei aqui 6 eixos, né, que eu acho que são norteadores do nosso trabalho com pais, que é a gente sempre lembrar que há uma relação entre instituições e discursos. Tá? Que quando a gente trabalha em instituição, a gente também fica à mercê de alguns discursos daquela instituição na qual a gente trabalha, certo? Assim como, quando a gente trabalha, né, qual é o nosso sujeito de trabalho, adultos ou crianças, né, a gente também fica à mercê sobre os discursos daquela população que a gente trabalha, tá? Então, do que é isso que eu estou falando, né? Relação entre instituição e discursos. Por exemplo, tem que falar da minha experiência, né? Cada um depois vai falar da sua, né? Mas, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, né, no lugar de vida, né, obviamente a gente não escapa de ser capturado por esses discursos, óbvio, né? A gente está numa instituição, a gente também sofre os efeitos de um discurso institucional, né? Então, aquilo que eu falei das mães, as famílias não aderem, né? Então, isso que o colega falou, né, provavelmente é um discurso muito recorrente no trabalho de CAPS. Né? Então, as famílias não aderem. Né? No trabalho com as crianças lá, né, que tem ali um eixo psicanalítico, tá? Muitas vezes a gente escuta, mas essa família não investe, essa família é muito distante, né? Essa família não é implicada. Né? Então, são discursos que vão circulando. E isso, às vezes, faz com que também, né, a família se mantenha nessa posição. Tá? A gente sofre os efeitos de um discurso. Tá? Então é isso que eu estou dizendo que é importante a gente se dar conta. Primeiro, o que a gente fala, a gente corriqueiramente fala nas nossas instituições, né, entre a gente e sobre as famílias. Então isso é importante a gente saber. Tá? O outro eixo é qual a posição dos profissionais da equipe em relação aos discursos institucionais sobre a infância e as famílias. Tá? Isso também é muito importante. Tá? Cada instituição também tem um certo discurso sobre a infância, sobre a família. Tá? Então isso é importante localizar. Né? Isso para nós é importante também, né? Por que a gente faz lista desses eixos? Porque a gente também trabalha com assessorias às instituições de saúde e educação. Tá? Então, quando a gente é chamado para trabalhar com alguma equipe, a gente também tem isso aqui como escuta. Né? A gente não vai lá só localizar qual é o problema da criança ou da família, ou sei lá, mas a gente também lê quais são os discursos daquela instituição. Né? Quais seriam os discursos contemporâneos? Então, a gente vai passando por um olhar mais panorâmico. Tá? Quais seriam os discursos contemporâneos, dominantes, que têm ditado normas e definido culturas e costumes quase que universais sobre o sujeito infantil? Tá? Então, o que a gente escuta, assim, na nossa volta sobre a criança? Tá? Geralmente, né? De demandas, de investimentos. Né? O que vocês escutam hoje? Né? O que a gente vê muito aí a respeito das crianças? É imperativo, precisa medicalizar, que é muito escutado. Exatamente. Né? Então, por exemplo, isso é uma coisa. Tá? Então, até a gente também participou do ano passado daquele congresso do CRT, né, aqui em São Paulo, sobre a medicalização da infância e da sociedade. Né? Então, isso diz respeito tanto ao âmbito escolar quanto ao âmbito de saúde. Né? Uma coisa, né, não é que a gente é contra a medicação, a gente sabe que para alguns casos ela estabiliza, ela dá uma sustentação para um momento de intervenção. Né? Mas tem algo, aí tem um movimento muito indiscriminado, justamente de medicalização. Quando a gente até pensa na medicalização do adulto, provavelmente a gente supõe que ele já passou por um certo trajeto. Né? Agora vocês imaginem uma criancinha de meses sendo medicada, né? Com medicação de incidência no sistema nervoso central. Certo? Onde a gente sabe que a criancinha pequena tem muito ainda para desenvolver, né? E já tendo uma incidência, né, no sistema nervoso central.
e para casos que a gente verifica que não tem uma comprovação, né, de questões orgânicas por uma incidência daquela medicação, certo? Então isso assim é meio que no mínimo revoltante, tá? Então a gente escuta muito, e na escola, sabe, escola, mas tem que tomar a tal da Ritalina, isso é tão... Nos Estados Unidos, então, isso já é, a população, acho que a metade das crianças já tomam, né? A gente escuta, a gente vê, a gente tem acompanhado números, tá? Outra coisa também que a gente escuta muito sobre as crianças, né, que é a criança, a coisa da medicação, né, hiperatividade, tá? Então, é uma coisa que passa, né? Gente, mas não é possível, então, 90% das crianças de uma sala de aula são hiperativas. Então é uma coisa que você está falando, poxa, mas não é possível, é uma epidemia? Então, sabe, então tem coisas que a gente precisa escutar um pouco, né? Que não é, a criança tem hiperatividade, é impossível, né? Então são essas coisas que fazem a gente escutar o que acontece em torno, é o que a gente chama de discursos. E o que de interesse há por trás de alguns discursos. Tá? Criança hiperativa, criança não sei das quantas, criança dislexas, precisa acalmar, precisa dar um antidepressivo, um ansiolítico. Não obedece, criança que não obedece. Criança que não obedece, criança sem limite, né? Criança mal educada, tá? E a gente vai vendo também, né? Justamente isso faz a gente pensar, bom, mas de que educação a gente está falando? Posso dar um exemplo bem rapidinho? Eu lembrei agora. Meu sobrinho tem 5 anos. E a minha irmã me contou que essa semana eles inventaram uma brincadeira na sala de beliscar o bumbum do colega. E não sei exatamente se a professora, até que ponto a professora deixou, né, que fosse até que uma menininha, tentando se livrar disso, o meu sobrinho beliscou, então, não foi o bumbum, né, foi a perereca, bombinha, né? Cada um fala de um jeito. E aí a professora chamou a minha irmã e disse assim, o Gabriel tocou a vagina de uma menina na sala. E aí a minha irmã falou, meu Deus, foi embaixo da roupa, eles se esconderam, que hora e como ele fez isso. E daí ela foi então conversando, tá? E a minha irmã chegou à conclusão que a professora levantou desse jeito porque ela precisava colocar bastante valor e gravidade nisso para que não acontecesse talvez coisas piores em algum momento. E talvez porque tenham pais, essa foi a ideia da minha irmã, talvez tenham pais que não atendam ao chamado da professora, né, para em casa tentar educar para que na classe não tenha esse tipo de coisa. Então são maneiras de lidar e, né, como que ela viu aquilo, né? Por isso que a gente vai dizendo, né, justamente você se pergunta qual é a posição do profissional, né, diante de uma situação, diante de uma intervenção, né, que leitura que ele faz de um contexto. Quando você conta isso, né, o menininho tem com 6? Sim. Sim, né? Gente, a gente está falando das brincadeiras sexuais infantis, né, que Freud falou lá em 1900, não sei das coisas, que é aquilo que faz parte do nosso desenvolvimento natural. Né? Nós temos curiosidade muito antes de 6 anos até, né? Só que a gente esquece, a gente recalca, né? Mas isso aí é algo muito natural e que faz parte do desenvolvimento da criança, a curiosidade de jogos sexuais, tá? Então, o que a gente vê? Isso é um discurso contemporâneo, né? O que a gente vê hoje com relação à infância também, tá? Hoje, a escola também, ela vai tendo um lugar de educação que ela é muito formal e muito restrita, certo? A gente pensa nos nossos tempos, sei lá, a gente também aprendia coisas informalmente, com a vida, né, com os tropeços, né, com as besteiras que a gente fazia, não é? Isso também é uma forma de aprender, né, com os outros, com a rua, né, na relação com os outros. Hoje a criançada, né, eu estou falando de uma realidade mais de metrópole, né? Hoje a criançada tem muito essa possibilidade de aprender com os outros, né? De se estrupiar também, né? E aprender com isso. Não, geralmente elas vão muito precocemente para a escola e as escolas hoje em dia geralmente pensam a educação de uma forma muito formal, muito rígida.
né? Talvez eles queiram até pensar numa aula de educação sexual para as crianças de 5 anos, né? Então, são coisas que vão tendo um caráter tão quadradinho de transmissão, né? De educação das crianças, de aprendizagem, que vai tolhendo justamente isso que a gente consideraria como um aprendizado muito natural, certo? Né? Só que discursivamente no campo escolar fica como algo, né? Sexualidade é tabu, nossa, que horror, né? Vocês souberam, foi no ano retrasado, um processo de um menininho de 8 anos nos Estados Unidos que foi processado, porque também, não sei se tocou a menina, sei lá o que foi, essas jogos você tem nas escolas, né? Obviamente não, né, se exacerbar, precisa cuidar, mas sabe essas coisas que acontecem? Né? E processo com um menino de 8, 9 anos. Então a gente vai falando de uma extrema formalização, né? Como se voltasse aquele adulto em miniatura. Oi? Aquele adulto lá voltasse em miniatura, ele tivesse agora que se separar novamente como pequeno adulto. Pequeno adulto, né? E a gente sabe que tem esse tanto da infância que a gente também está tolhendo, tá? A questão também então, a questão da sexualidade é uma, né? Que a gente vê isso com muita frequência, né? E também, eu tinha pensado numa coisa, eu esqueci, do discurso que é tão recorrente. Depois eu lembro, tá? Se alguém lembrar de alguma coisa também. Mas dizendo isso, né? Que é importante a gente escutar como que a escola... sobre machucado, né? Olha só. A gente está fazendo agora uma pesquisa com creches, né? Pensando em intervenção precoce. E foi tão interessante a gente também escutar muitas creches, né, da rede, tá? O que as educadoras fazem? Porque antes as creches eram do âmbito da assistência social, lembra historicamente? Né? Mais recentemente que as creches passaram para o âmbito da educação. Tá? Então está tendo também um conflito na posição também desses profissionais mais antigos, né? Que eram cuidadoras, né? Que não tinham uma formação mais especializada e hoje são as pedagogas, né? Que estão entrando nesse campo. Então está tendo um choque também entre as equipes mais antigas das creches e as atuais, nos concursos atuais. Tá? Mas então o que a gente também vai escutando com relação a esses cuidados da infância, um tabu à sexualidade, né? E que tem a ver, passa pelo corpo, né? O corpo é um tabu também, né? Várias creches que a gente tem acompanhado ocorre. Quando as famílias levam as crianças nas creches berçarinho, as educadoras têm que fazer uma espécie de vistoria nas crianças. O que seria essa vistoria? Oi? Isso. Então, olha só. Quando os bebês vão chegando, as criancinhas vão chegando, as educadoras têm que meio que fazer um check-up. Tem uns lugares específicos, tá? Que eu não me lembro exatamente quais são, mas tem uns lugares específicos que elas têm que olhar na criança. É meio é uma vistoria mesmo. Aqui, tem uns lugares específicos, Aí entram. Então, o que a gente também... Isso a gente escutou isso e a gente está meio que tentando saber por que isso tem acontecido em várias, né? Uma das suposições que a gente tem, depois a gente vai aí também acompanhar, né? Há uma rivalização discursiva também entre famílias e escolas. Principalmente escolas de educação infantil, certo? Tá? Porque tem a ver também com os cuidados, né? Então, sabe, cuidado familiar, né? E cuidado das profissionais, que vão cuidar dos pitotinhos, tá? Então, tem uma relação bastante ambígua, ambivalente entre profissionais dos pequenininhos e dessas famílias. Ao mesmo tempo que a família precisa daquele profissional, né? Para a mãe, para poder trabalhar, tá? Ela também fica bastante receosa de como que esse profissional vai cuidar do seu pequeno. Tá? Então, há muita rivalização nesse campo. Tá? Então, o que a gente foi escutando? Algumas famílias, então isso é uma via de dupla mão, né? Algumas famílias foram se queixando de algumas creches ou algumas educadoras, dizendo: ai, mas meu filho voltou com um beliscão, uma marca roxa aqui. Ai, meu filho voltou com uma mordida. Ai, meu filho voltou com um negócio aqui, não sei das coisas. A escola não cuidou, então, né, a gente escuta, a escola não cuidou, a professora não cuidou, tá? O mesmo discurso acontece do outro lado. Então, as educadoras, né, dizem: nossa, mas
mãe entregou a criança? Tá doente desse jeito, com febre, trouxe pra creche? Nossa, mas olha que mãe, como é que a mãe teve coragem de trazer a criança assim, febril, pra creche? Nossa, olha a roupinha que essa mãe colocou nessa criança, né? Olha o lanche que essa mãe mandou para essa criança. Ah, mas também numa família dessa, né? Então a gente escuta, né, uma rivalização, certo? E quem sofre com isso, quem é? É aquele sujeito que está ali, tá? Então, esse efeito, essa vistoria, muito provavelmente também tem a ver com esse efeito, né? Porque como já teve, a gente escutou também que teve uma escola que foi processada por conta disso, né? Então, o que algumas escolas começam a adotar? Justamente isso, que é, já é um checklist. Você entra, a criança entrou ilesa, tá? Saiu ilesa. Então, se ela teve algum machucado, não foi culpa da escola. Então, mas você vê, é um resguardo que fica uma coisa tão, sabe, né? Parece, sei lá, uma coisa meio quartel, né? É muito estranho, um toquinho desse tamanho, né? Então a gente vai vendo esse movimento, a gente vai acompanhando esse movimento, né? E as crianças vão ficando num lugar de objeto de vistoria, né? Eu acho que isso é uma coisa mesmo muito importante para a gente pensar, né? Tempo atrás você estava falando, eu lembrei de uma conversa com uma dona de uma escola, e ela falou assim, olha, eu tenho um espaço aqui para as crianças brincarem, correrem e tudo, só que o que acontece? Se a criança cai na escola e aparece um galo, os pais veem, pô, mas vocês não cuidaram deles? Agora, quem disse que as crianças não correm em casa e não criam galos na cabeça? E aí eles começam assim, pela preocupação daquilo que vão cobrar, o que vão tirar da escola, daquilo que leva a uma constituição de um monte de consequências, você leva também a fazer das escolas um lugar tão protegido que faz com que as crianças também não possam ter uma infância tão adequada, tão saudável, por conta de tantos cuidados, porque ou eu vou ser cobrada, né, ou eu vou ser processada, inclusive. Né? Você percebe o impasse? Ao mesmo tempo que poderiam, né, possibilitar né, criança pequenininha precisa brincar, vai ficar sentada numa carteira 4 horas, ou criança que fica período integral, imagina. Para escolas com carteiras, eu já vi algumas pré-escolas com carteiras. Então, a gente viu cada coisa também que é impressionante. Mas, então, justamente isso, né? Então, mas você vê a dupla desconfiança e a dupla cobrança, né? Então, isso a gente verifica muito, tá? Então, por isso que a gente sempre faz essa conexão, né, com as escutas, e não para dizer a família que é ruim, ou a criança que não sei das coisas, mas que tem um discurso que a gente precisa cuidar também, justamente para quem trabalha em instituição, quem trabalha com equipe, quem trabalha com grupos, tá? Então, até lembrando dessa história também de medicalização, né, a tal da hiperatividade, que é algo assim que a gente escuta a rodo, no grupo com essas famílias que eu trabalho, né, foi tão bacana assim, que surgiu esse tema da hiperatividade, né, então dizendo, né, a professora está falando que meu filho é hiperativo, um menino que está numa escola particular, super carésimo e tal, tá bem, nunca repetiu, um menino super inteligente, né? E aí essa mãe vem trazendo, eu sei, um professor comentou lá, né, que talvez ele seja hiperativo, né, porque ele não para de conversar, né, fica só fazendo brincar, aquelas coisas, né, então, e que veio essa coisa do hiperativo. Então a mãe estava preocupada, né, porque ela entendeu que o professor estava dizendo, não, olha, dá uma olhada, mãe, procurou, né, o psicólogo, o menino estava lá por outras questões, né, que depois ela nomeou como bullying, tá? Então, por exemplo, bullying, é isso que eu lembrei, bullying é uma outra coisa que a gente escuta bastante, tá? E que também hoje implica em alguns pode implicar em processos, certo? Gente, quem aqui na infância, né, tanto já não atacou o seu colega, quanto também foi alvo. Então tem uma coisa que ela é intrínseca às nossas relações com os outros, né? E que se a gente leva a cacetada e aprende, né? A gente tem uma coisa que é uma coisa de aprendizado com o outro, né? Só que a gente está tendo uma tutoria, né, de instituição e de Estado, que ela é muito... E isso tem tolhido, de fato, até as nossas relações, né? Então é isso que a gente vai falar desses extremos, sabe? Da questão da sexualidade, das brincadeiras jocosas. Obviamente ninguém pode atacar o outro, mas tem brincadeira que criança faz, gente, né? A gente também já fez, tá? Né? Se tolhe isso aqui, que é tão natural no ser humano, em algum lugar vai aparecer, né? Você segura, depois estoura em algum lugar, né?
Então, só lembrando dessa situação do grupo de pais, né, que ela estava falando da hiperatividade, essa mãe então traz isso como uma questão para o grupo, né, as outras mães começam a dizer, ai, mas você sabe que o meu também eu acho que é, né, porque ela vai contando, então essa coisa do discurso, né, ai, o meu também, o meu também, o meu também, fica, nossa, então todos são imperativos, né? E aí, uma das mães foi tão bacana que quando a gente então fala, mas conta um pouquinho, por que você está achando isso? Que a gente abre justamente para a mãe contar um pouco mais, para além daquilo que é hiperativo, né? E todas as outras também falam, é hiperativo. Essa mãe que trouxe essa questão vai dizendo assim, ela começa a lembrar da própria infância. Ela falou assim, ai Cristina, sabe o que eu estava lembrando? Né? Que olha só, né? Então ela conta que eles moram num apartamento, né, aqui em São Paulo, moram num apartamento, o apartamento é pequeno, não tem a área de lazer, e que o menino dela, né, o único lugar que ele tem para brincar é na escola, tá? Que ele tem espaço. Então ela conta assim, eu moro acho que era no segundo ou terceiro andar de um prédio, né? Então ela fala assim que quando ele fica lá pulando, né, no sofá, o menino na época tinha 9. Aí tinha um outro menorzinho, que eles ficam lá brincando de almofada, guerra de almofada, pulando no sofá e tal, que ela toda hora fala assim, para Guilherme, para, né, porque senão o vizinho de baixo ia escutar, né, então ela fala assim, puxa, então ela vai se lembrando, ela fala assim, caramba, né, em casa ele não pode fazer muita bagunça, não pode pular, não pode nem gritar, porque atrapalha, né, senão vem lá a multa do condomínio, não sei das coisas. Ela vai se dando conta. A escola é o espaço onde ele tem mais espaço para correr, para brincar, para falar. Né? O irmãozinho era menor, então o irmãozinho é mais pentelho do que o outro, que ele possa conversar. Então a escola era justamente o lugar onde ele se punha a falar, brincar, ele queria se soltar na escola. Então ela vai fazendo essa relação. Aí uma outra mãe, né, escutando a história dessa, diz assim, sabe, né, fala para outra mãe, sabe, eu também, essa é uma mãe já de uma criança autista, muito grave, né? Então uma mãe de uma criança que está bem obrigado, né, e que está falando que é hiperativo, numa escola particular carésima, e a outra é a mãe de um menino autista, que também estava numa escola particular inclusiva, né, e de um menino autista, tá? Então ela vai dizendo, sabe, falando para outra mãe, antes eu também tinha muita preocupação, né, com meu filho, também na escola. Então ela também resistiu, ela disse que ela resistiu muito ao processo de inclusão, mesmo em escola particular, né? Ela diz assim, porque como meu filho, né, é autista, ele não fala, né, ele não se comunica, eu ficava muito preocupada em saber como que ele esteve na escola, né? Então ela falou assim, todo dia quando eu ia buscá-lo, né, vocês imaginam o que é um vazio, né, de uma mãe que vai abraçar o seu filho e não encontra um abraço, né, não encontra um sorriso, e quando você pergunta, meu filho, como é que foi o seu dia na escola? O seu filho não consegue responder, né? Então ela diz assim, eu tinha uma preocupação muito grande, né, e ela conta o porquê que ela contrata uma T no início do trabalho, tá, para ficar ali com ele na escola. E a T faz um registro num diário, né, justamente para ela ter um substrato ali de comunicação, né, entre o que aconteceu com a criança na escola e para a mãe também acompanhando, né. E aí essa mãe dessa criança autista, ela conta assim, puxa vida, né, com o Felipe, no começo eu era muito preocupada também com dele se machucar, né, tanto assim como ele ficaria nos lugares, porque ele não se comunica, né, às vezes ele está com dor, mas ele não expressa, a gente não sabe onde está doendo, se a gente não vê, né, então eu sempre fui muito preocupada com ele. E eu geralmente, né, não deixava ele se sujar tanto, né, para ele não se machucar, né? E ela conta assim, puxa vida, né? Na minha época, essa mãe lembrando, né, depois da outra mãe que fala assim, na minha época, eu que morei no interior, né, depois que eu vim para São Paulo, na minha época de criança, eu brincava na rua, né, já levei ponto na testa, já quebrei o braço, né, e tô aqui, viva, bem, obrigada, tal. E ela fala assim, sabe, Cristina, que na minha época de criança a gente fazia até campeonato de joelho, né? Aí todo mundo olha assim, né, campeonato de joelho, né? Vocês imaginam o que é campeonato de joelho? Oi? Você fez campeonato de joelho. Eu achei tão engraçado que eu nunca tinha escutado, né? E as outras mães, né, como assim, o que é isso? Aí ela conta, né, que como ela vivia no interior, né, que as crianças brincavam na rua, né, não tinha problema de trânsito, nem nada.
que eram praticamente as crianças da vizinhança, quando chegava no final da semana, cada uma sentava ali, né, e colocava o joelho, comparava todos os joelhinhos para ver qual era o joelho mais ralado, e ganhava a criança que tinha o joelhinho mais ralado. Então ela conta, ela fala assim, puxa vida. Hoje essa criança seria medicada. Medicada, né, tá se estudiando toda, tá se pondo em risco, né? E aí foi tão bacana porque ela própria, né, faz um contraponto sobre o excesso de cuidados que ela teve com o menino autista, por ser autista. E aí ela vai falando, e sabe, Cristina, eu me dei conta que não é só por ele ser autista que eu deveria ter tantos cuidados, né? Hoje em dia, ó, se ele se sujar, tá tudo bem, porque se sujar também eu sei que é porque ele brincou, minimamente brincou, mexeu com a terra, pôs o pé no chão que ele gosta, então ela foi fazendo um contraponto, tá? Então eu achei bacana que, assim, a partir de um tema que era um discurso meio fechado, né, imperativo, cada uma contou uma história. Essa mãe desse menino, né, que morava em apartamento, parará, né, e essa outra de uma criança autista. Então vocês veem que não é nem a questão também de um mesmo diagnóstico, né, mas elas puxaram uma questão e a partir de uma história muito particular delas com seus filhos e delas mesmas enquanto lembrando a sua própria infância, é que elas conseguiram se reposicionar com relação a lidar com o seu próprio filho. Então é isso que a gente chama de saber inconsciente dos pais, tá? Porque se a gente já for dando uma resposta já de pronto, sem escutar um pouco essa história que ele já tem, a gente vai dar receita, sabe? Né? Não vamos seguir. Né? Então tipo, ah mãe, então sei lá, bota uma calça com joelheira não sei das quantas, sei lá, né? Então não é isso que a gente faz, tá? Então, olha, justamente quando a gente coloca isso como questão, um dos pontos que a gente se coloca no trabalho institucional é, será que nós, né, não estaríamos também, né, especialistas da infância, tomados por alguns discursos? Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, antes de começar a escutar a família, né? Antes de falar sobre os pais, que eles não aderem, né, não são implicados, não sei das quantas, né? Ou, antes de falar sobre os pais, ou falar para os pais, isso é dando só a orientação, ah mãe, mas faz assim, mãe, por que você não faz assim? Ah mãe, mas também você não fez assim? Né? A gente parte de uma posição que é deixá-los falar primeiro, né? E aí a gente escuta, mas deixá-los falar primeiro, tá? E falar com eles, né? Então é junto, né? É isso que a gente faz ali numa construção, com eles, né? Do saber que eles também têm. E a promoção de espaço de fala aos pais, né? Numa direção de legitimar as falas deles. Isso é, a sua fala tem uma importância, tem um valor, e tem uma importância também para a construção do nosso projeto clínico-terapêutico, né? E clínico-educacional, tá? Então, a gente justamente vai ali no lugar de vida, criando, né, alguns dispositivos para possibilitar que os pais constituam, né, um discurso compartilhado, tá? E, ao mesmo tempo, propiciar aberturas para que possam singularizar suas próprias falas e posições em relação aos filhos, tá? Então, quando a gente faz o trabalho em grupo, vocês viram que tem uma potência, né, ele é um campo potencial para debates, para discussões. Então, você viu, uma mãe trouxe a questão da hiperatividade, né? Que ela estava preocupada, que acho que o professor estava falando que o filho dela era hiperativo. A outra mãe pega isso, mas já conta uma outra história, né? A mãe da criança autista, e assim vai. Então, esse encontro de grupo, né, promove, mesmo que em torno de algum eixo que alguém traga, né, que as outras também comecem a trazer a sua própria história. Então, ao mesmo tempo que possa haver, né, um discurso compartilhado ali do grupo, a gente também, né, promove, fica atenta a uma escuta, onde cada mãe possa falar também do seu ponto de vista, né, o que a gente chama de singularização. Tá? Não é para falar da hiperatividade ou do autista, muitas vezes é por aí que acontece, né, algumas discussões, mas não é nesse nível que a gente mantém, a gente vai decantando, tá? Para que justamente apareça essa história que é uma história singular. E isso faz sentido para a família, né? Isso pode fazer sentido para a família. Aí,
Então, né, o trabalho do grupo de pais, né, que a gente faz, promove justamente esse encontro entre pares. E entre pares é o quê? Eles estão numa situação, numa posição semelhante. São mães de crianças que têm alguma questão, né, algum problema, tá? Elas estão se queixando de alguma coisa. Tá? Esse encontro de grupo promove uma acolhida, tá, ao sofrimento desses pais. Eu vi, tem muita proximidade com algumas coisas que você coloca no texto, né? Tem uma acolhida, né? Isso, acolher esses pais em grupo também dá uma sensação para eles de uma certa identificação, né? A identificação dá uma sensação de pertencimento, tá? Então isso dá uma segurança para essas famílias, tá? Então algumas mães falam assim, nossa, antes de eu chegar aqui e conversar com outras mães, eu não sabia que isso também acontecia com outras famílias. Eu pensei que isso só acontecia comigo e com meu filho. Tá? Então, encontrar outros pares dá uma sensação de pertencimento, tá? Que tem a ver com uma certa identificação. Né? Isso que a gente diz de construção de discursos parentais compartilhados. Eles vão trocando essa experiência de pais. Né? E, na maioria das vezes, nesses casos, experiências muitas vezes difíceis, né? Depois vão aparecendo outras, né, mais animadoras, mas no começo são experiências mais difíceis, tá? Obviamente, a gente sabe, tá, que o trabalho com grupos também, para além disso que é compartilhamento, identificação, acolhida, né, o trabalho em grupo também promove o que a gente chama de efeitos imaginários, tá? Que são, né, e esses efeitos imaginários que têm a ver com o processo identificatório, né, isso promove discursos que a gente chama de discursos massificados, cristalizados e repetitivos. Tá? Então, o que é isso? Sabe que às vezes você vê aquela ladainha? Mas o meu filho não obedece. Mas não sei o que, não sei o que. Sabe aquela coisa que não sai daquilo? Tá? Não sai daquilo. E às vezes você, né, num certo momento de grupo, é como se todos falassem a mesma coisa. Né? Então a gente fala, não, é impossível todos concordarem com a mesma coisa. Né? Então a partir daí que a gente vai tentando levantar algumas questões para ver se há também diferenças. Tá? Porque, né, unidos, né, nessa coisa, unidos pelo sofrimento, também não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Se você só fica naquilo, sabe aquela queixação que não sai do lugar, não leva a lugar nenhum. Tá? Então, quando a gente começa a ver que essa formação vai acontecendo, a gente intervém também para desfazer isso e que, né, uma mãe ou outra começa a se movimentar. Tá? Intervenções na direção de abertura para as dúvidas e para os questionamentos na introdução da falta, produção de falas singulares e subjetivantes. Tá? Então, por exemplo, uma mãe, né, um dia uma mãe, isso que a gente vai falar de efeito de massa, tá? Uma mãe um dia fala assim, Cristina, com essa demanda bastante direta, você não acha mesmo muito normal, né, que uma mãe de criança que tenha problemas, tá, seja uma mãe super protetora? Né? Você não acha que é normal? Puxa vida, né? Se todas as mães no geral se preocupam com seus filhos, uma mãe que tem uma criança com problema se preocupa ainda mais, não é, Cristina? Então, não é normal que a gente seja super protetora? Sabe a palavra super protetora? Aí todas as outras mães falam, mas eu também, eu sou uma mãe, eu sou super protetora. Não só com esse meu filho que tem problemas, mas eu sou super protetora. Se alguém, meu filho que tem problema, se alguém triscar, né? Então começou aquele discurso das mães super protetoras, super poderosas, super batalhadoras e super sofridas, tá? Então todas ali iguais, né? Tá. Aí eu falo pra mãe, nossa, né, fulana, obviamente eu acho super pertinente, né? A mãe, ela precisa, de fato, ela fica mais preocupada, de fato, e aí fica com uma proteção muito maior, acho super legítimo, né? Você está falando tem a ver com a sua experiência, né? E aí, óbvio, então não é você rebater, né? Não, imagina, realmente não é bom ser super protetora, porque você não vai fazer esse tipo de coisa. Eu estou falando desse ponto de vista, né? E aí, quando eu falo isso, obviamente eu legitimo aquilo que é da vivência dela, né, que é do saber dela, né, mas ao mesmo tempo, como eu vi que a coisa pegou, né, somos todas lá, né, e tal, aí eu falei assim, mas, gente, né, ok e tal, mas eu falei pra ela, será que também
também, né, Fulana, às vezes quando a gente também super protege, né, a gente protege demais, será que às vezes a gente também não acaba, às vezes, privando a criança de algumas coisinhas que talvez ela pudesse fazer, que a gente nem imaginaria que ela faria, né, porque a gente também às vezes quer proteger muito, né? E como eu tenho já uma transferência com esse grupo, né, eu não vou falando as coisas de uma hora para outra, né, tem que construir também um certo vínculo e tal, para também eu poder dizer algo, eu estou num certo lugar transferencial também, né, e eu brinco um pouco com elas, eu faço algumas questões também num tom, né, convocatório mais brincando e tal, isso também abaixa um pouco, às vezes, né, às vezes aquela posição de ataque que às vezes algumas mães vêm, né, porque estão muito angustiadas. Então, aí nesse momento que eu vejo essa formação de massa, todas falando igual, todas, né, eu faço essa pergunta é justamente, quando a gente fala fazer uma pergunta, né, abre para justamente um buraco, né, uma dúvida, eu estou lançando uma dúvida, tá, não estou dizendo se é certo ou errado. Estou lançando uma dúvida, né? E isso faz um movimento de quebra naquilo que está ali, todo mundo acha tudo igual, né? E aí, essa mesma mãe que me faz isso, que me pede a confirmação, né? Ela fala assim, sabe, Cristina, agora você me fazendo essa pergunta, sabe, Cristina, agora você me fazendo essa pergunta, sabe o que eu lembrei, né? Eu sei, e é um menino assim, ele não era autista, né, mas ele tinha questões com a coordenação motora. Ele teve um problema de nascimento, né, e tinha alguma dificuldade com a coordenação motora. Tá? Então ela dizia assim que antes, né, quando ela levava o filho dela num parque ali do bairro, num parquinho aberto no bairro, e que assim, sempre ela ficava do lado dele, assim, com medo, né, justamente dele se machucar. Tá? Porque como ele tinha a dificuldade na coordenação motora, eu falei assim, imagina se ele está passando ali, ele anda mais devagarzinho e tem a outra criança que está lá no balanço e vai jogar ele longe, vai bater na cabeça e tal. Então ela sempre ficava com ele ou no colo, né, ou com ele ali segurando e colocando ele nos brinquedos e ficando assim, obviamente para ninguém, nenhuma outra criança atravessar ou machucar. E aí ela conta, né, que numa dessas, ela ia todo final de semana nesse parquinho. Num final de semana, ela encontrou uma colega ali do bairro, né? E começou a conversar com essa colega. Ela falou assim, Cristina, eu me empolguei tanto com a conversa com essa colega que eu esqueci de ficar do lado, né, do meu filho, tá? E ela diz assim, Cristina, você sabe que aí eu me dei conta, depois, quando eu me toquei, que eu estava ali empolgada conversando com a colega, que fazia muito tempo que eu não encontrava, aí que eu me dei conta, eu fui correndo atrás, né? Era um espaço óbvio que ela estava por ali. Eu falei assim, ele já estava num balanço, se balançando, ele tinha subido sozinho, tinha outras crianças do lado, ele estava inteiro, né? E aí ela falou assim, aí quando eu vi que ele conseguiu, né, que não tinha acontecido nada, eu falei assim, eu comecei a soltar um pouco mais. Aí das outras vezes que eu fui, eu fiquei meio perto, né? Mas eu deixei ele tentar subir, né? Se eu via, óbvio que era alguma coisa muito alta, eu ia lá e ajudava. Mas eu tentei, ali eu deixei. Né? E sabe, Cristina, que ele se virou muito bem? Né? Eu falei, tá vendo? Né? Você mesma se deu uma resposta, né? De que, óbvio, tem uma super proteção, né? Mas que também, se você não tivesse abaixado a guarda um pouquinho, mesmo que não intencionalmente, talvez você nunca, né, descobrisse que ele poderia se virar naquele parquinho muito bem, porque era um parquinho também muito conhecido dele. Ele já conseguia transitar bem no parquinho. Né? Então são essas coisas, essas intervenções que a gente vai dizendo, né, sobre o efeito de grupo, que também faz com que cada um possa contar a sua própria história. Né? Então, justamente isso que a gente fala, né, que é tentar, com esse encontro, né, em uma posição que não tampone a falta, mas que abra para as dúvidas, para as discussões, né, para os debates, é resgatar esse saber inconsciente dos pais, esse saber simbólico dos pais sobre os seus filhos. Tá? E justamente a mudança de posição dos pais nos discursos institucionais, né, a mudança de posição da criança nos discursos parentais, efeito de subjetivação da própria criança. Tá? Então, quando os pais também conseguem começar a falar do seu filho de uma outra forma, né, então isso a gente vê muito claramente ao longo do tempo no trabalho com as crianças, né, às vezes quando os pais chegam, né, ai, mas o meu filho, ele não, o meu filho meu filho não se comunica, né, o meu filho não se comunica, o meu filho não se comunica,
tá? Que já fica uma coisa meio, né, fixa, tá? Então, às vezes, até a mãe já se apresenta, né, e apresenta o filho para várias situações, assim, olha, é que ele não se comunica, então então ela já vai antecipando, né? Então, a gente vê que nesse trabalho, né, elas vão se dando conta que não é que os filhos não se comunicam, mas que cada um tem um certo tipo de comunicação, né? Que basta a gente também ter uma boa escuta para saber como que essa criança está tentando se comunicar, que pode não ser a mesma comunicação que a gente tem com todo mundo, mas tem uma outra comunicação, tá? Então, quando elas vão compartilhando isso e também descobrindo junto com seus filhos, tá? Elas começam justamente a se dirigir a eles também de uma outra forma, tá? Então não é assim já, né? Ele não se comunica e já vai falando, filho, né? Mas e aí? Filho, eu tô vendo que, sabe, elas vão começando a se dirigir à criança, por mais que no primeiro momento pareça que a criança não tá nem aí, tá? Então isso ajuda também aos pais se recolocarem, né, na sua fala em relação aos filhos também, com os filhos e sobre os filhos em relação aos outros, tá? Aí, a gente, para finalizar essa parte, né, então, o que no geral a gente vai buscando nesse trabalho com as famílias, tá? De um modo geral, tá? É sair da culpabilização dos pais, que geralmente é uma tendência, né, que nós temos a fazer, para a sua responsabilização, tá? Culpa é diferente de responsabilidade, tá? Obviamente, todos os pais, né, são responsáveis por um pequeno, né, por um menor, tá? E famílias também até de adultos, né, que não têm uma autonomia, eles se sentem responsáveis, tá? É diferente, né, da gente ficar ali, né, puxando culpa desses pais, dessas famílias, tá? Essas famílias já sofrem também com algumas, né, com os filhos, com os adultos que têm que cuidar, tá? E responsabilidade é outra, é saber, olha, é responsável, não é culpado, né? Então vamos pensar junto em como, né, cuidar melhor? E justamente por isso, né, que a gente pensa na importância do trabalho, né, para quem trabalha, principalmente com crianças, né, que precisam de cuidados, tá? Num trabalho compartilhado, tá, entre os profissionais e a família, né, o que a gente chamaria de corresponsabilização simbólica, tá? Então, assim como a gente sabe que as famílias são responsáveis, né, pelos pequenos, nós também, profissionais que trabalhamos com os pequenos, nós também temos a nossa parcela de responsabilidade, certo? Então a gente também tem que se dar conta do que a gente está fazendo com essas famílias e com essas crianças, tá? É uma pergunta para a gente mesmo enquanto instituição, enquanto posição profissional e de intervenção, tá? Então é isso que a gente chama de corresponsabilização simbólica. Nós, do ponto de vista dos profissionais, e as famílias também, né? E nisso nós estamos juntos num trabalho para o benefício desse sujeito, tá? Então é nisso que a gente tenta caminhar. Certo, pessoal? Então aqui deixo umas referências bibliográficas, tá? A gente faz aqui uma pausa e a gente abre para discussão do texto bem bacana que, como se chama? Que o Isaac, você que escreveu? Que o Isaac mandou, que é do CAPS de Guarulhos, CAPS de adulto.